Boa noite, igreja. A paz. Vamos orar, todos se ajoelharem, por favor. Deus, te agradecemos por esse dia, te agradecemos porque o Senhor trouxe cada um de nós aqui, porque foi propósito do Senhor e aprova o Senhor nos chamar, e que nós possamos fazer tudo com excelência, e que não seja eu, mas que seja Cristo aqui na minha vida, e que eu consiga passar tudo que seja da tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, amém. Bom, o tema que eu trago hoje é bastante importante e ele tem muita ligação com o que a irmã Tatiane trouxe. Gostaria que, antes de eu falar qual que é o tema, que os irmãos abrissem num texto que a Tatiane leu. Provérbios. Isso, Provérbios 8:13. Obrigado, pastor. Provérbios, capítulo 8, o versículo 13. Provérbios 8:13 diz assim: O temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba e a arrogância. Até aí. O que tem a ver é que o tema que eu trago hoje é sobre orgulho e as suas consequências. Bom, eu trouxe essa palavra porque ela estava mexendo e tocando muito comigo, desde que a minha mãe vinha falando comigo, de tempos em tempos, que eu estava começando a mergulhar demais, mas ela vinha, e eu não dava atenção para o que ela falava. E ela vinha todos os dias falar: João, cuidado para você não cair, você vai tropeçar desse jeito. E eu ignorava os conselhos dela. E chegou até um ponto em que eu não lia mais a Bíblia, chegou um ponto em que eu não orava mais e eu não buscava o Senhor. E eu chegava e eu achava que eu era o bom. Eu faço e eu aconteço. E eu precisei ser muito humilhado para estar aqui, porque eu não queria pregar. Na verdade, para mim estar aqui na frente é uma coisa muito difícil. Eu desprezava pregar. Eu achava que pregar, eu não era digno de pregar e que eu era muito bom para pregar, para vocês terem noção do jeito que eu estava. E o orgulho é uma coisa muito presente na minha vida e que eu sempre tenho que estar lutando, porque de um jeito eu caio, mas principalmente também na minha vida, na igreja também. E eu trouxe esse tema para me expor e para mostrar para os irmãos como eu estava. Mas ser orgulhoso não é apenas você proferir palavras de alta altivez. Eu sou bom, vocês não sabem nada, eu faço e aconteço. Você ser uma pessoa orgulhosa é aquela pessoa que não aceita repreensão. Quando o irmão vem e ele aponta o dedo: ó, você está errado, e você não aceita, você está se rebelando contra a vontade de Deus, e rebeldia é uma forma de orgulho, porque você não aceita e fala que muitas vezes aquele irmão não é digno de apontar o dedo para você, sendo que muitas vezes Deus usa ele na tua vida para te tratar. E muitas vezes é o que isso acontecia comigo. Eu não aceitava as palavras que os pregadores ou que os levitas traziam aqui na frente. Era o desprezo que eu tinha. E isso cada vez mais foi me condenando e foi me condenando. Mas também uma coisa presente na minha vida era a crítica, que anda assim com orgulho. Por quê? O que é uma crítica? Você critica outra pessoa para ela se sentir pior e para acariciar o seu orgulho. Você menospreza aquela pessoa para você se sentir superior a ela. E é isso que acontecia na minha vida. Eu criticava as outras pessoas, não só daqui de dentro, mas lá de fora. Qualquer pessoa, para eu me sentir bem, para eu acariciar meu orgulho. E enquanto eu estudava, eu achei um texto na internet muito interessante, que diz assim: precisamos ter cuidado com o orgulho. O orgulho nos faz pensar que somos melhores do que as outras pessoas. Somos melhores porque muitas vezes conhecemos a verdade, ou porque muitas vezes sabemos de coisas que os outros não sabem, e nós nos julgamos superior dos que lá de fora, mas também isso acontece principalmente aqui dentro. Nós nos julgamos superiores a outros irmãos, e aí isso impede a gente de receber a palavra que Deus quer usar o irmão aqui para colocar na sua vida. Muitas vezes, a resposta de uma oração para tratar o próprio orgulho não vai vir na Bíblia, ou não vai vir Deus mesmo te falar, mas vai ser através daquele irmão que você tanto despreza. E é isso que acontecia comigo. O texto continua assim: o orgulhoso não se submete a Deus,
porque acha que seu próprio orgulho, o seu próprio caminho é melhor, ou seja, ele considera o seu caminho maior do que de Deus. Mas não é você falar assim, eu sou melhor que Deus, e o que eu falo é melhor que Deus, não. Você pode demonstrar isso através das suas atitudes, como por exemplo assim, o que eu acabei de falar. O irmão traz a palavra e você rejeita essa palavra, porque, irmão, você está falando que o caminho que Deus usou para trazer a palavra não é o certo. Você está falando assim, essa pessoa não tem o direito de trazer a palavra. Ou você está falando assim, a pessoa que Deus colocou para trazer não é o certo. E é o que aconteceu comigo com a Marcela. E eu tinha muita dificuldade com ela. E quando ela trouxe a respeito dos alimentos, foi uma forma de me tratar, porque eu ainda comia doce e eu ainda comia chocolate na escola. E muitas dessas coisas, Deus usou a Marcela para tratar a minha vida, porque eu tinha dificuldade e muitas vezes eu tinha desprezo quando ela trazia a palavra, e foi isso que foi acontecendo comigo. Deus foi quebrando cada vez mais o meu orgulho, só que isso não foi o bastante, e eu continuei tentando tapar esse buraco que Deus estava tentando abrir na minha vida, e eu fui cada vez mais sendo humilhado por Deus. E o que acontece com a pessoa que não se submete a Deus? No fim, essas pessoas descobrirão que o caminho de Deus é perfeito, e essa pessoa será humilhada. Então, que cada um de nós aqui não precise ser humilhado como eu fui, não precise ser tratado para reconhecer que Deus é o soberano, que a vontade dele é o que vale, e que nós precisamos, como a Tatiane falou aqui, irmã, nós temos que ter temor a Deus e respeitar a vontade que Ele colocou, porque o que Ele colocou vai ser sempre melhor. Eu gostaria agora que os irmãos abrissem a Bíblia, lá em 1 Pedro 5. 1 Pedro 5, dos versos 5 a 6. Primeira Pedro 5, do 5 ao 6, diz assim: da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe, resiste aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Ou seja, o que o texto fala? Jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Mas Paulo aqui não quer dizer apenas para nós mais jovens respeitarmos as pessoas que são mais velhas. Não, ele diz: jovens, sejam humildes e submissos para vocês aceitarem as autoridades que Deus colocou na sua vida. Não importa se você é jovem, se você é uma criança, se você é velho. Aceitem a autoridade que Deus colocou na sua vida, porque isso é uma forma de orgulho. Você fala assim: essa pessoa não é digna de estar no comando, eu não aceito ela. Isso foi o que aconteceu com quem? Corá e Moisés. E vocês sabem a consequência que aconteceu com Corá. Deus fez com que a terra abrisse e engolisse todos esses revoltosos. E vocês querem que aconteça isso com vocês? Porque isso estava acontecendo comigo. Cada vez mais eu fui me perdendo e fui me perdendo os caminhos de Deus. Por quê? Um dos sintomas do orgulho, ele vai fazendo o que com você? Ele vai te cegando e você vai ficando cego. E as pessoas vão vindo falar, e se você não aceita, cada vez mais você vai perceber que você não está errado, mas você está errado. E são coisas absurdas, que quando eu percebi o que eu estava fazendo, eu pensei assim: nossa, como eu pude falar essas coisas? Aqui no texto também diz assim: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Por quê? Porque Deus resiste aos orgulhosos e Ele concede graça aos humildes, mas para que Ele vos exalte no tempo devido. E era isso que acontecia comigo. Eu queria o quê? Eu queria que todos eu tenho um aspecto de grandeza, como minha mãe fala, querer sair contando para todo mundo e mostrar para todo mundo e falar: ó, eu sou, eu faço e eu aconteço, sendo que eu não sou nada. E aqui fala o quê? Para que no tempo dele, para que no tempo de Deus, Ele exalte a cada um. Se você tem, nós como igreja temos um chamado geral de 144 mil, mas o Senhor tem um propósito específico para a vida de cada um que nós não conhecemos muitas vezes, mas às vezes quando Ele vai revelando e vai revelando, nós queremos fazer isso do nosso jeito, nós queremos nos orgulhar e falar: ó, Deus me chamou para isso, Deus está me mostrando e está me fazendo isso, e era o que acontecia comigo. Agora, gostaria na verdade, que os irmãos abrissem a Bíblia lá em Lucas 18,
Lucas 18, dos versículos 9 a 14. É um texto muito conhecido, a parábola do publicano e do fariseu. Amém? Lucas 18, do 9 ao 14, diz assim: E disse também essa parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. Ou seja, vemos o primeiro sintoma de orgulho aqui. Sou orgulhoso, eu sou o melhor e vocês não são nada perto de mim. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo dessa maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Digo-vos que esse desceu justificado para a sua casa. Este quem? O publicano, e não aquele, o fariseu. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Então, o que nessa parábola diz? Você é o fariseu ou você é o publicano? Você é o fariseu, que é aquela pessoa que fala assim: eu sou bom, Deus me chamou, eu faço, eu aconteço, eu não preciso de ninguém. Ou você é igual ao publicano, que reconhece que é humilde, que é um pecador e que não passa de nada, e qualquer coisa de bom que faz é mérito de Cristo, não é mérito nosso, porque nós somos pecadores e tudo que nós fazemos tem que ser em honra e glória para Deus, nada para a gente. E eu digo para vocês, eu era esse fariseu, porque eu dizia essas palavras de altíssima altivez e me comparava melhores que os outros, e eu não preciso de ninguém. E uma das coisas que me motivou também, eu comecei a assistir uma série de Jesus. E Jesus, se vocês verem, na Bíblia é uma coisa incrível, mas você assistir e ver como ele fazia, como ele era, é mais incrível ainda, porque você para pensar, ele era o Filho de Deus, ele era o rei de todo o universo, todo o trono vai ser dado para ele. Mas ele fez o que ao descer na terra? Ele ensinou: sejam humildes, ajudem os pobres, os necessitados. Se você quer ser o primeiro no reino, seja o último aqui. Jesus se sentava com quem? Publicanos, pecadores, prostitutas. E ele ensinava o quê? Ele ensinava a criticar, ou ele ensinava a gente a amar essas pessoas e a se assentar com elas e falar do amor de Cristo? É isso que nós temos que fazer, porque Paulo diz na Bíblia: sejam imitadores de Cristo, assim como eu sou. E para encerrar, gostaria que os irmãos abrissem lá em Provérbios 16. Provérbios 16, o verso 18. Mas antes de ler, esqueci de revelar um motivo, porque o que me motivou a trazer isso. Por causa do meu chamado, eu comecei a me achar. Eu sou, eu faço e aconteço. Mas a minha mãe, segunda-feira, chegou para mim e me disse uma frase assim: se você parar para ver, o profeta, ele não é nada. Por quê? O profeta, ele veio do pó e ele volta para onde? Para o pó. Mas o que permanece? É a palavra do profeta. De quem é a palavra do profeta? É de Deus, não é dele. Ele é um mero instrumento. Então, o que me fez entender, eu não sou nada, eu sou alguma coisa, porque Deus quis que eu seja. Deus não precisa da gente, nós precisamos de Deus. Então nós temos que ser submissos sempre à vontade de Deus nas nossas vidas, e aceitar e saber que tudo que Ele tem para a gente é o melhor. E no Provérbios 16, verso 18, diz assim: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. E o que Salomão diz nesse texto? Ele diz assim: o orgulho precede a queda, ou seja, o orgulhoso cairá, assim como aconteceu comigo. Eu precisei ser humilhado, eu precisei ser tratado, tanto que alguns de vocês, como viram a minha reação como eu vou aqui, era fruto daquilo, rebeldia e crítica e não aceitava e acumular um monte de coisa, e aí sem paciência eu estourei, e foi isso que aconteceu. E eu espero que cada um de vocês aqui não precise ser humilhado por Deus para reconhecer que nós não somos nada, mas que a gente possa ser para que a gente possa ser humilde perante Deus e saber que se nós somos alguma coisa, é perante Ele. E a música que nós vamos cantar agora chama Vim para Adorar-te, e que nós possamos ser humildes e submissos a Deus para cantar e dizer que só Ele é digno de adoração. Amém?